Oi, amores, estou aqui para a gente começar a resolver as provas da Faculdade de São Leopoldo. Na verdade, é um grupo que já se encontra em vários estados do Brasil, tem sede em Campinas, tem boas referências nos índices técnicos adotados pelo MEC em relação à análise do ensino superior, principalmente na área de saúde. E está chegando agora ao estado de Pernambuco, mais especificamente na cidade de Arco Verde, abrindo o curso de medicina. E como vários alunos me procuraram para que eu pudesse fazer uma análise estatística sobre distribuição das questões de grau de dificuldade, de assunto, eu resolvi não só fazer isso, como também parar para resolver as questões com vocês. A avaliação vai ser feita em agosto, no início de agosto, porém eu tenho uma criticidade, porque nesse primeiro momento vai ser feito online. Eu acredito que desse modo perde a legitimidade, perde um pouco a transparência, mas eu acredito que com o tempo, né, eles vão sedimentando e vão trazendo aí o processo seletivo que a gente acha que é mais adequado, tá certo? Então, vamos embora, vamos trabalhar, vamos começar com a prova de 2020. A prova de 2020 foi uma prova típica porque ele traz um texto e esse texto equivale a 3 questões. E a gente vai tentando aí resolver por blocos para tentar trazer para vocês aí elementos teóricos de reflexão, tá? Sulfeto de hidrogênio, H2S, é um gás extremamente tóxico, reconhecido por seu odor de ovo podre. Tanto é que ele é obtido da decomposição da matéria orgânica, né, da putrefação, através principalmente de um viés anaeróbio. Ele é perceptível no ar pelo olfato humano em concentrações que vão de 0,02 a 0,13 ppm em barra V. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Em concentrações mais altas, o gás deixa de ser percebido e, por superexposição, pode ser fatal para a asfixia. Por essa razão, uma vez detectado, deve-se evacuar o ambiente em que o gás está sendo produzido. Pronto. E aí ele traz uma questão fácil, onde ele pergunta qual é a característica do sulfeto de hidrogênio. Você sabe que o enxofre é da família 6A. E, portanto, se ele é da família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada, e ele vai ter uma tendência de ganhar 2 elétrons para atingir a sua estabilidade, ou seja, completar o seu octeto. Por sua vez, o hidrogênio não tem família, mas tem um elétron de valência. Ele quer ganhar um elétron para ficar com o dueto, para também atingir a sua estabilidade. Então você está falando de duas espécies onde ambas querem ganhar. O enxofre está querendo ganhar para atingir a estrutura do octeto e o hidrogênio quer ganhar para atingir a estrutura do dueto. Como ambos querem ganhar, eles vão se estabilizar compartilhando. E isso traz a ideia de ser uma natureza molecular, beleza? De tal modo que a gente já cortaria a letra A e a letra B, que diz que é iônico. Como o enxofre é da família 6A e ele tem 6 elétrons na última camada, a gente sabe que ele vai querer realizar 2 ligações. Porém, cada hidrogênio tem um elétron na última camada e cada hidrogênio vai realizar uma ligação simples para que ambos venham a se estabilizar, de modo que o enxofre venha a fazer 2 ligações e cada hidrogênio venha a fazer uma. Então você começa a perceber que existe uma natureza molecular, mas vão existir ligações covalentes simples entre o hidrogênio e o enxofre. O Erozinho, vamos supor que na hora da prova eu esquecesse esse dado aqui. O que é que eu faria? Os números atômicos foram fornecidos. Está aqui, ó, hidrogênio 1, você poderia fazer a distribuição e perceber que ele só tinha um elétron de valência. E o enxofre 16, você faria a mesma coisa, seguindo o diagrama de Pauli, e perceberia que ele tem 6 elétrons na última camada, e você conseguiria ter essa conclusão sem maiores mistérios, tá ok? Então, temos aí a primeira questão, a resposta sendo a letra C, tranquilidade para a gente trabalhar. Vamos agora continuar. E primeiro eu já queria chamar a atenção que ele diz que ele é perceptível numa concentração aqui, ó, até 0,13 ppm. Tudo bem? Então vamos ver o que é que ele diz aí nessa questão 2. Em cada metro cúbico de ar, ou seja, em cada metro cúbico que você sabe que equivale a 1.000 litros, eu quero saber qual é a massa máxima de H2S que pode ser percebida pelo olfato humano. Lembrem no texto anterior que ele disse que o valor máximo que a gente consegue sentir é 0,13 ppm m/V. Bora conversar um pouquinho sobre isso. ppm significa partes por milhão. Significa dizer que a quantidade de soluto é 1 milhão de vezes menor que a quantidade de solução. Ou seja, para cada 1 de soluto são 10 a sexta de solução, já que 1 milhão é 10 a sexta. Tudo bem? Só que essa relação de ppm, que é parte por milhão, ela pode se manifestar em diversas grandezas, em massa, em volume. Por exemplo, eu posso dizer muito bem que uma concentração de ppm é você dizer assim, se eu tenho 4 ppm, vamos supor, é 4 miligramas de soluto para cada 10 a sexta miligramas de solução. Veja que eu estou relacionando a mesma unidade, só que numa relação de 1 milhão. Como eu coloquei, por exemplo, 4 miligramas para cada 10 a sexta miligramas. Eu estou relacionando aí soluto sobre solução nessa proporção de 1 milhão. Só que não necessariamente você tem que trabalhar com a mesma unidade. Por exemplo, quando você chega para mim e você diz que o soluto é 1 milhão de vezes menor do que a solução,
esse soluto ele pode estar em miligrama e a solução pode estar em quilo. Como assim, Aaron? 1 quilo não equivale a 1 milhão de miligramas, minha gente? Ó, 1 quilo é 1000 gramas, 1 grama é 1000 miligramas. Então, a relação de miligrama por quilo é uma relação de ppm. Então, numa prova eu poderia botar assim, ó, 4 ppm seria a mesma coisa que 4 miligramas de soluto para cada 1 quilo de solução. Veja que eu estou trabalhando aqui com unidades diferentes, mas que estão tendo uma relação de 1 milhão. Isso também pode acontecer em volume, porque quando você pega 1 metro cúbico para ml, 1 metro cúbico é 1000 litros, 1 litro é 1000 ml. Então, se eu colocar a relação de ml para metro cúbico, também é uma relação de ppm. Só que em algumas provas, em vez de relacionar só massa e só volume, ele relaciona massa com volume. E aí o que é que acontece? Quando tiver isso numa prova, você tem que lembrar que ele quer que você considere que a densidade da solução, daquele meio ali em análise, é 1 quilo por litro. Ou seja, quando você bota miligrama por quilo, é uma relação de ppm e massa, né? E você admite que a densidade da solução ali é 1 quilo por litro, então você pode muito bem dizer que no lugar de 1 quilo, você pode equivaler a 1 litro. Então seria miligrama do soluto para cada litro da solução. E aí essa relação fica sendo de ppm m/v. Beleza? E aí qual é a lógica que a gente tem? A gente tem que a questão trouxe a visão de que o máximo é 0,13 ppm. Então me ajude, por favor. O que é que significa isso? Significa dizer que eu vou ter 0,13 miligramas para cada 1 litro de solução. Mas como ele quer para cada 1 metro cúbico, que é 1000 litros, então para cada 1000 litros, que é 1 metro cúbico, a massa que eu vou ter é M, que vai ser 130 miligramas, cuja resposta é a letra D de dado. Outra questão aí interessante em relação à ideia de solução, beleza? Vamos para a questão 3. Essa já é uma questão mais complicada, então preste atenção. O volume de H2S, medido a 27 graus em 1 atm, o cara, peraí, já parei aqui. Ele quer o volume de um gás, mediante o fato dele estar te dando a temperatura em graus Celsius, mas que eu vou passar para Kelvin. Para passar de graus Celsius para Kelvin, eu somo 273, não é isso ou não? Então aqui dá 300 Kelvin. E pressão de 1 atm. Você diz, espera aí, eu tenho a pressão na qual o gás está submetido. Eu tenho a temperatura que se associa a ele. E eu quero saber qual é o volume. Então, cara, a primeira coisa que eu lembro, Aaronzinho, é a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Porque a partir do momento que eu tenho a pressão, eu tenho a temperatura, eu posso achar o volume desde que eu saiba o número de mols. Porque ó, a temperatura ele te deu. O R é a constante universal que foi dada aqui na questão. A pressão você possui. Você só precisa achar o número de mols para que você determine o volume, que é o que ele deseja. Então eu já entendo qual é a ideia da questão. A ideia da questão é descobrir quantos mols desse gás existe. Porque se eu souber o número de mols, eu vou descobrir o volume que se associa a ele, beleza ou não? Só que esse gás foi produzido pela reação de quê? De 7,8 gramas de Na2S com HCl. Aí o cara, opa, então ele está dizendo que esse gás, ó, ele foi produzido a partir dessa reação. Então, garotinho, se eu descobrir quantos mols foram produzidos aqui, eu consigo saber o volume, né? Exatamente. Então, bora montar a reação? Bora. Eu vou pegar aqui o Na2S com HCl. O que a gente tem aqui é um sal, que é o sulfeto de sódio, reagindo com ácido. E aí, amores, reação de dupla troca na cabeça, hein? O positivo de um se junta com o negativo do outro, originando aqui NaCl. E o hidrogênio se junta com o sulfeto, originando, nesse caso aqui, o gás sulfírico, ou o que você costuma chamar de ácido sulfírico, né? Onde você tem o H+, junto do S-2, então fica H2S. Veja que a equação ela é facilmente balanceada, porque aqui eu tenho 2 sódios, aqui eu vou ter 2 sódios. Como aqui eu vou ter agora 2 cloros, aqui eu vou colocar 2 cloros, e os 2 hidrogênios já estão balanceados. Então, qual é a proporção? A proporção é 1 mol desse sal para 1 mol desse gás aqui produzido. Mas eu pergunto a você, quanto é que pesa 1 mol dessa substância? Veja que as massas atômicas foram dadas. Se você calcular 1 mol do Na2S, sabe quanto é que vai dar? Vai dar 78 gramas por mol. Então, no lugar de 1 mol desse garotinho aqui, eu posso colocar 78, não posso? Então, ó, 1 mol desse sal produz 1 mol desse gás. Só que o mol desse sal equivale a quanto? 78. Então, ó, 78 produz 1 mol. 78 produz 1 mol. Porém, a questão está usando 78, está usando 7,8. Eita, eram 7,8. Então, 7,8 vai produzir um número de mol X, que vai dar isso, ó, 0,1. A partir do momento que eu descubro que aqui é 0,1, eu acabei de determinar aquela análise que a gente fez no início.
eu tenho a pressão, eu tenho agora o número de mols, eu tenho um R e eu tenho a temperatura em Kelvin. Eu descubro o volume que dá 2,5 litros, cuja resposta é a letra B de bola. Questão bem interessante. Fechamos aí o primeiro bloco das 3 questões da prova, tá certo? Vamos seguir adiante. Vamos agora para mais 3 questões. O emprego pacífico da fissão nuclear do urânio 235 tem basicamente 2 finalidades. A obtenção de energia elétrica a partir da energia térmica gerada na fissão, que é da ordem de 2 vezes 10 a décima kJ por mol de urânio 235. E a obtenção de radioisótopos úteis à medicina, engenharia e muitas outras áreas de conhecimento a partir dos nêutrons produzidos nessa reação nuclear. Ele quer saber o que é que significa esse número 235. Vejam só. Primeiro que vocês lembram que um elemento químico, ele é um conjunto de isótopos. O que são isótopos? São espécies que têm o mesmo número de prótons, mas têm números de nêutrons diferentes, gerando números de massas distintas. Poeirãozinho, eu esqueci disso. Lembre que o número atômico, que é o número de prótons, é comumente representado embaixo do símbolo do átomo em análise. Nesse caso aqui, urânio, 92. E em cima eu represento o chamado número de massa. E o que é o número de massa? É justamente a soma de prótons, o que vai? Mais nêutrons. Então a ideia é que esse número aqui representa o total de partículas nucleares, os chamados núcleons, que equivale à soma de prótons mais nêutrons. Então a ideia é essa. Enquanto aqui eu tenho um número atômico, em cima do símbolo de qualquer átomo em análise, você vai ter o número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons. Os átomos isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Eles vão diferindo no número de nêutrons e, consequentemente, vão gerando um número de massas distintas. Então, a gente começa a entender que esse valor aqui de 235 equivale justamente à soma do número de prótons e do número de nêutrons. Beleza ou não? Então, qual é a lógica? Além dele trazer essa identificação, ele quer que você perceba que quando você pega o urânio 235, que é um átomo grande, pesado, instável, e bombardeia ele com nêutron, o que é que acontece? O núcleo dele se fissiona, se quebra. E quando o núcleo dele se quebra, libera uma quantidade de energia bem expressiva, 2 vezes 10 a décima kJ por mol, e na hora que ele se quebra, ele origina subprodutos, ou seja, ele gera núcleos menores, elementos de núcleos menores. E esses elementos de núcleos menores, eles vão ser justamente produtos dessa fissão, dessa quebra. Só que na hora que você quebra o urânio, a partir do bombardeamento que você tem com ele em relação aos nêutrons, e você gera produtos menores, você libera outros nêutrons. Porque na hora que você quebra esse núcleo de urânio, outros nêutrons que estavam naquele núcleo ali começam a sair. E aí vão possibilitando ter novas quebras, podendo gerar uma reação em cadeia, que é o princípio, por exemplo, do funcionamento bélico. Porém, quando devidamente controlado, para que a gente não tenha essa reação em cadeia de maneira demasiada, a gente pode pegar esses subprodutos, a gente pode pegar os nêutrons e aplicar na engenharia, na medicina e outras áreas de conhecimento, que a radioatividade traz aí vários elementos de discussão, beleza? Então é importante pelo menos vocês já terem essa base aí. Mas não esquece desse valor aqui, tá? 2 vezes 10 a décima kJ por mol, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aí continuando, questão de número 5. Um dos radioisótopos obtidos pelo emprego da fissão nuclear é o cobalto 2760, utilizado em radioterapia. O decaimento desse radioisótopo, então veja só, o cobalto é produzido a partir dessa fissão nuclear e ele diz que é utilizado na radioterapia. E ele fala do decaimento desse cobalto. Meus amores, não esqueçam, em todo decaimento radioativo, quando um elemento emite partículas, ondas eletromagnéticas para se estabilizar, os produtos obtidos, eles vão ter que gerar uma conservação da massa e da carga. Você não tem perda de massa nem de carga, pessoal. Esse é o princípio da conservação. Então, o que você tem antes tem que ter depois. Então, qual é a lógica? Se aqui você tem cobalto 2760 e aqui você tem níquel 2860, a massa que tem aqui e a carga que tem aqui tem que ser igual aos valores que você vai obter aqui no produto. Então, por exemplo, ó, esse símbolo aqui é da chamada radiação gama, que é uma onda eletromagnética que não tem nem carga nem massa. Vejam que eu represento ela como 00, então ela não vai trazer nenhuma variação nem da massa nem da carga. Agora aqui, se você perceber, aqui era 60, aqui continua sendo 60. Então já houve conservação da massa. Então essa partícula X aqui, que eu não sei quem é, ó, ela vai ter que ter uma massa desprezível. Beleza ou não? Mas aqui é 27 e aqui é 28. Então é preciso que essa aqui seja menos 1, porque é necessário que no momento que haja a condição da união do 28 com menos 1, você consiga obter esse 27. Então essa expressão aqui, essa partícula aqui é chamada de partícula beta.
A partícula beta é conhecida com o nome de elétron acelerado, é uma espécie que tem massa desprezível e carga negativa, e aí você concluiria como sendo a letra D de dado. Detalhe, toda vez que há emissão de beta, não há variação na massa, mas a carga aumenta em 1 unidade. Isso acontece justamente quando você tem a transformação do nêutron em próton dentro do decaimento radioativo. Mas isso é bem específico dentro da radioatividade. Nesse caso aqui, era uma análise bem geral. Mostrar que há conservação da massa e da carga e identificar qual é a expressão. Então, é o que eu disse a vocês. Em qualquer reação nuclear, você vai ter conservação da massa e da carga. Se eu emito uma alfa, eu vou ter 238 é igual, vai ser a 234 mais 4. 92 vai ser igual a 90 mais 2. Veja que quando eu emiti uma alfa, eu variei a massa em 4 unidades e variei a carga em 2 unidades. E aí eu estou produzindo uma espécie que vai ter 4 unidades de carga, 4 unidades de massa a menos e 2 unidades de carga a menos. Então veja que ao emitir alfa ou ao emitir beta, você tem que ter essa conservação. Portanto, a gente já mataria isso na prova, tá? E o último bloco dessas 3 questões, né, desse texto, vai lembrar aquele dado numérico que eu disse a vocês, tá? Então vamos lá. A combustão completa de um mol de etanol libera cerca de 1.400 kJ. Primeiro, amores, que você sabe que o etanol ele é representado como 2 carbonos, et, an, ligação simples, e O caracteriza a função álcool, na qual você tem aqui ó, a estrutura da hidroxila, tudo bem? Então tá aqui ó, o álcool. A molécula do álcool ela pode ser representada como sendo CH3, CH2, não é isso ou não? OH, ou se você preferir condensadamente, você botaria C2H5OH. Isso aqui seria a representação da molécula do etanol, cuja massa molar está aqui. Ó. Eu já peguei a massa de cada um dos átomos, fiz a relação com a quantidade de átomos, 2 vezes 12, 5 vezes 1, 1 vezes 16, e consequentemente... 5 vezes 1 com mais 1 do hidrogênio aqui, né, que dá 6, eu calculei qual é a massa molar que dá 46, tudo bem? Ou seja, a combustão completa de um mol de etanol, que equivale a 46 gramas, libera quanto? Vai, 1.400 kJ. Sabendo que a densidade desse álcool é 0,8 gramas por ml, o volume em litros de etanol que deve sofrer combustão completa para fornecer a mesma quantidade de energia do que a fissão de um mol de urânio, lembre que a quantidade de energia que foi liberada pela fissão de um mol de urânio é 2 vezes 10 elevado a 10ª kJ. Dê uma olhadinha aí. Então, qual é a lógica? Bora fazer. Se eu sei que um mol de etanol, que é 46 gramas, libera 1.400 kJ, se eu quero que ele forneça a mesma energia que a fissão de um mol de urânio, eu quero que ele libere essa energia aqui. Então, eu faço 46 está para 1.400, assim como essa energia de 2 vezes 10 a décima vai estar para a massa M, aí eu descubro a massa de etanol necessária. Ah, Erosino, então essa é a resposta. Essa é a resposta se fosse a massa de etanol. Mas ele não quer a massa, ele quer o volume. Mas ele não deu a densidade, minha gente? Eu não tenho que a densidade é massa sobre volume? Está aqui, ó, ele deu a densidade. Então, se eu tenho a densidade e eu descobrir a massa, basta fazer esse cálculo para achar o volume e você acha aí como resposta a letra A, tá ok? Então, questões aí interessantes. Vamos agora parar um pouquinho para não ficar muito longo o vídeo e vamos para um novo bloco de questões da prova de 2020. Valeu!